A conclusão de que nada que venha do bolsonarismo é bom é uma conclusão triste. Houve uma época na política brasileira em que os políticos, eles deixavam, vamos colocar assim, deixavam de lado certas ideologias. Quem é mais velho vai se lembrar disso, porque tinha certas coisas que precisavam ser aprovadas, que de fato seria bom para todo mundo, seria bom para o povo, e em razão disso, da obviedade de que seria bom para o povo, esquerda ou direita, aprovavam. Não foram poucas as vezes em que PT e outros partidos de esquerda votaram em coisas, na época, do PSDB, até do PFL, e vice-versa. Por quê? Porque tinha uma noção que tinha coisas que não se estavam em discussão. Ninguém está questionando aqui se os políticos não eram ladrões, etc. Não é esse o ponto. O ponto é, a política foi, de verdade, melhor do que está nesse momento. Aquele deputadinho, literalmente, o Nicolas Ferreira, aquele imberbe, ele praticamente zombou das pessoas, das famílias que morreram no acidente do ônibus em Minas Gerais. 38 pessoas morreram num gravíssimo acidente entre um ônibus, uma carreta e um carro de passeio na BR-116. A colisão foi em Teófilo Otoni, Minas Gerais. E por que ele zombou? Porque ele fez troça do governo pela derrubada do DPVAT. Filho DPVAT aprovado, o governo teve que engolir, afinal de contas. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Para quem não sabe, o DPVAT era sim uma boa coisa. O Bolsonaro acabou com o DPVAT lá atrás, 2020, porque o DPVAT beneficiava especificamente o Bivar, que era um cara que era do partido do Bolsonaro, ou o Bolsonaro era do partido dele, mas depois rolou uma treta entre os dois, e o Bolsonaro, como nós sabemos, é vingativo e nada leal. Ele larga na estrada todo mundo que o ajuda, no primeiro momento em que ele precisa largar, e ele se vinga. Ele se vinga. Vocês lembram, por exemplo, daquele fiscal do Ibama que multou o Bolsonaro porque estava pescando numa região onde era proibido? Quando ele assumiu a presidência, uma das primeiras coisas que ele fez foi foder a vida do fiscal. Esse é o Bolsonaro. Então, quando o Bolsonaro acabou com o DPVAT, e como eu sempre digo aqui no canal, se tem uma coisa que essa gente sabe fazer, é comunicação, passou a impressão para as pessoas, tipo, beleza, menos um imposto. Não, trouxa. Esse era um negócio que você usava em seu favor. Se você não tivesse um seguro no seu carro, você poderia se beneficiar do DPVAT, porque era um seguro obrigatório para todos ali, e que podia ajudar no pagamento das despesas de hospitais, etc., inclusive para velórios. Mas essa gente não está interessada em nada que seja para o povo. Então eles mentem, simplesmente mentem. Se você não tem seguro do seu automóvel e se envolve num acidente, atropela alguém, por exemplo, esse alguém não vai estar coberto por seguradora nenhuma porque você não pagou o seguro. Nem do seu automóvel, nem danos materiais, nem corporais. Então preste atenção. Se você não quiser correr esse risco de no próximo ano se envolver num acidente e ser até processado na justiça pela vítima, seja pelo dano material, seja pelo dano pessoal, corporal, faça o seguro do seu automóvel, incluindo danos contra terceiros. É verdade que muito pouca gente acabava usando o DPVAT. Tinha muita fraude no DPVAT, porque pessoas, bandidos, iam lá e sacavam o DPVAT, sabiam que havia certas pessoas que tinham sofrido um acidente, ia lá, pegava uma procuração dessa pessoa e sacava o DPVAT em nome dela. Bom, mas daí é outra história, é caso de polícia. Você não pode acabar com o benefício porque existe fraude. Porque se for assim, todos os benefícios deveriam terminar, porque existe fraude em todos os benefícios. Mas não foi por esse motivo que o bolsonarismo acabou com o DPVAT, como eu bem falei. Foi porque o Bolsonaro é um sacana. E ele queria ferrar o Bivar, que era o administrador, uma das principais empresas que administravam o DPVAT na época. Então eles poderiam usar qualquer argumento, eles poderiam dizer, não, o DPVAT é caro, a gente tem que baixar, etc. Tudo bem. Mas não, eles queriam acabar. Pouco se importando pelas consequências. Todas as pessoas que morreram nesse acidente, em quaisquer outros, agora serão prejudicadas. As famílias poderiam ter ajuda, mas não terão, porque eles acabaram com o DPVAT. E o Nicolas faz festa na internet sobre isso, como se fosse uma derrota do governo. Mas não é uma derrota do governo. Agora, por outro lado, aquilo que eu sempre falo, caberia à comunicação do governo, que não existe, explicar para a população o que significa o fim do DPVAT e colar isso nas costas da extrema-direita. Mas você sabe o que o governo vai fazer? Nada, porque são um bando de patetas que não conseguem se comunicar. Eles acham que todo mundo do povo tem o conhecimento de nós, por exemplo, que ficamos ligados nas notícias.
Eu acredito que o Paulo Pimenta deve pensar isso. Todo mundo sabe o que está acontecendo o tempo todo. Todo mundo se informa, todo mundo é bem inteligente, sabe de tudo o que está acontecendo. Mas essa não é a verdade, ministro. A maioria das pessoas não sabe. E se não tiver quem explica, elas ficam sem saber, porque vocês não se mexem. O Nicolas, um dia, disse o seguinte, recentemente ele disse, nós somos oposição ao governo, não importa a matéria. Significa, dane-se se é bom para o povo. Nós vamos votar contra. Esta é a oposição que reina no Brasil. E estes são os otários que votam nessa gente. Os brasileiros. Que preferem se ferrar, mas continuar apoiando essa gente. Que não faz nada em benefício do povo. Você que está assistindo, e eu duvido sinceramente que tenha algum gado assistindo isso aqui até esse momento, eu desafio você a me dizer uma coisa que o governo Bolsonaro fez e foi bom para as pessoas. E não venha me dizer tirar o PT do poder. Eu quero alguma coisa concreta. Não vai aparecer nada nos comentários. Zero, porque não tem. Eu desafio alguém a dizer alguma coisa que a administração Bolsonaro, aliás, administração entre aspas, porque as pessoas às vezes falam assim, esse cara foi presidente. Não, ele não foi presidente. Ele ocupou a cadeira da presidência. Ele teve o cargo de presidente, mas ele não foi presidente. Ele não tem a capacidade, ele não tem dignidade. Aliás, como bem disse o general Heleno... O presidente da República, desonesto, tinha que tomar uma prisão perpétua. Isto é um deboche com a sociedade. Presidente da República desonesto destrói o conceito do país. Não mereceu jamais ser presidente da República. Presidente da República é uma instituição quase sagrada. A oposição brasileira é esse lixo que nós somos obrigados... A oposição brasileira é esse lixo com o qual nós somos obrigados a conviver pela incapacidade das pessoas de entenderem que política é um meio de melhorar a vida de todo mundo. Outro dia eu vi uma entrevista do Ney Matogrosso dizendo assim, eu não acredito nos políticos brasileiros porque todos eles roubam, blá blá blá. Meu amigo, você está precisando estudar mais política. Eu gosto muito do Ney Matogrosso. Adoro as músicas dele. Mas é um alienado, me desculpe, é um alienado. Bom, você pode até dizer que dos 503 deputados, quase todos são bandidos. Mas não são todos. Quem acha isso, não conhece. Então não adianta ficar com essa posição de isentão, porque você está prejudicando o povo. Sabe por quê? Porque só quem se beneficia desse tipo de discurso isentão, todos são iguais, sempre foi a extrema-direita. E a extrema-direita só dá na cabeça das pessoas. Desde que a extrema-direita existe, por exemplo, desde que ela nasceu lá na Alemanha do Hitler, ela sempre fez a mesma coisa com o mesmo discursinho de hoje. Todos os políticos são bandidos, então nós vamos moralizar tudo. Só que a intenção deles, é claro, nunca foi moralizar. Foi só tomar o poder, preferencialmente para sempre, implantar uma ditadura, eliminar fisicamente os oponentes e roubar, como se não houvesse amanhã, que foi exatamente o que aconteceu durante o período Bolsonaro. Parabéns ao povo brasileiro que ajudou a colocar deputados como Nicolas na Câmara dos Deputados. Mas quisera o problema fosse só o Nicolas. Não é.